Muito bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Mais uma vez, é um prazer, uma satisfação imensa estarmos juntos em mais um culto doméstico, onde eu tenho a certeza de que Deus estará abençoando a sua vida. Hoje, como sempre nós falamos aos domingos, é um dia que nós nos dedicamos a buscarmos a Deus, a louvarmos, a engrandecermos o nome do Senhor Jesus, bem como principal de tudo, aprendermos da sua palavra, daquilo que ele tem para nos ensinar, para falar aos nossos corações. Eu quero desde já estender o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, dependendo aonde o Senhor esteja, ou a senhora nos assistindo, você que estará acompanhando ao vivo conosco esse culto doméstico desse domingo, e aqueles que estarão nos assistindo posteriormente, como não pode, talvez, hoje assistir ao vivo, porque estão trabalhando, estão aí nos seus afazeres, não é verdade? Eu quero mandar um abraço para todos vocês e que Deus possa abençoar a vida de todos. Muito obrigado pelas orações, pelo carinho de todos. Eu tenho a certeza que, através da fé, nós alcançaremos aquilo que Deus ele tem prometido aos nossos corações. Nós vamos ouvir uma linda canção enquanto as pessoas acabam se conectando. Nós entramos um pouquinho antes, até porque nós precisamos que as pessoas nos digam como que está aí o som e a imagem. Então, como as pessoas começarem a se conectar, nós teremos essa informação. Nós vamos ouvir uma linda canção, daqui a pouquinho eu vou voltar orando em favor de todos vocês.
seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia, Marisa. Ela diz bom dia, Bispo Adriano, e a todos a paz. A paz, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida bênçãos sem medida. Bom dia, Geni, também, que já está aqui conectada conosco. Nós vamos agora fazer aquela oração toda especial. Vale lembrar que hoje nós estaremos falando no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1 em diante. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Coloque aí se o som, a imagem está perfeito, se nós temos dificuldade aí para transmitir este culto doméstico, ou se nós sairemos daqui, se tiver com algum problema, e faremos no Facebook. Alguém me dê um respaldo, por gentileza, para que nós possamos dar continuidade, ou então irmos para o Facebook e de lá fazer a transmissão. Eu fico no aguardo aí de alguém nos dar uma posição, porque é a primeira vez que nós transmitimos ao vivo o culto doméstico pelo YouTube, uma vez que derrubaram as nossas transmissões lá no Facebook. Eu sei que algumas pessoas estarão se conectando ainda, quando nós entramos um pouco antes do horário, exatamente para que nós tenhamos aí a certeza de que está tudo ok, tudo perfeito, e que as pessoas possam participar. Bom, a Marisa diz amém, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, som e imagem ok. Muito bom dia, bispo, está perfeito, muito bem, muito obrigado, tal, Lucinéia, é isso? Lucinéia Xavier, um forte abraço, tá bom? Deus lhe abençoe. Muito bem, feche os teus olhos, por gentileza, vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E mais um domingo, meu Deus, nós estamos aqui para buscarmos a tua face, para buscarmos de ti aquilo que o Senhor tem a poder nos oferecer. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as muitas falhas que cometemos diante de ti, da tua face, dos teus olhos. Este é o momento, meu Deus, onde nós nos rendemos a ti. E através desta oração, eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa ir ao alcance e ao encontro de todos aqueles que aqui estão conosco. São pessoas, meu Deus, que se disponibilizaram um tempo da sua vida, do seu dia, para buscar o Senhor que representa tudo na vida de cada uma delas. O mais importante que nós possamos fazer não é simplesmente lhe pedir alguma coisa, mas, acima de tudo, reconhecer que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que nada nós podemos fazer sem a tua ajuda, sem a tua direção. Meu Pai, eu te peço, meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa invadir os corações, que nesta manhã o teu Espírito possa ser derramado sobre a vida de todos, meu Deus, porque nós vivemos neste mundo que jaz do maligno. E nós sabemos, meu Pai, o quanto que as forças espirituais do mal têm trabalhado, têm lutado para separar aqueles que um dia o Senhor os encontrou perdido da tua presença. Nós sabemos o quanto as forças negativas têm se colocado, meu Deus, perseverante para nos tentar tirar aquilo que nós temos buscado, que é a nossa salvação. E somente através da fé, somente através de uma comunhão contigo, somente através de nós nos entregarmos à tua presença, é que possivelmente estaremos vencendo todas essas batalhas. Digo possivelmente, meu Deus, porque são muitos aqueles que se aproximam de ti, mas na verdade os seus corações estão longe da tua presença. Falam que te adoram, que te buscam, que te louvam, mas a verdade, as suas atitudes mostram que verdadeiramente eles não querem um compromisso contigo. Mas a grande verdade é, meu Deus, que existe aquele, Senhor, que mesmo sabendo que são falhos, que são pecadores, insiste em buscar em ti uma vida melhor. Insiste em buscar em ti, Senhor, uma maneira de poder te agradar. E isso os faz, meu Pai, de toda a sua alma e de todo o seu coração. Sabe, meu Deus, eu quero te pedir por estes, meu Pai,
que na verdade, meu Senhor, renunciaram tudo e a todos para te adorar, renunciaram a sua vontade, o seu eu, renunciaram, meu Deus, muitas das vezes a sua vida para poder fazer com que a tua vontade esteja acima da sua vontade. Ah, meu Pai querido e meu Pai amado, mas o Senhor sabe das lutas, das batalhas, dos problemas que muitas dessas pessoas têm enfrentado. Não são poucos, meu Deus. São problemas que muitas das vezes levam essas pessoas a pensarem que não vão conseguir. São dificuldades que levam essa pessoa a pensar que ela não irá vencer. Mas quando, meu Deus, ela é surpreendida pela tua palavra, quando, na verdade, o Senhor mostra a ela aquilo que ela deve fazer e renova suas forças, então esta pessoa, ela se coloca à disposição para poder te buscar, para poder te adorar. Mas eu tenho que te pedir, neste momento, meu Senhor, que o Senhor possa fazer acontecer uma transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Fazer, meu Deus, uma mudança. Não que o Senhor seja mágico, mas o Senhor é aquele que pode fazer o impossível se tornar possível. O Senhor traz à existência o que não existe. Então eu sei que tudo o Senhor pode, meu Pai. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode mudar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer milagres, meu Pai. Maravilhas na vida de todos aqueles que o invocam em espírito e verdade. São pessoas que trazem dentro de si um sonho, o sonho da felicidade, o sonho, meu Deus, de encontrarem verdadeiramente o teu espírito, a tua força. Então derrama, ó Santo Deus, derrama sobre a vida deste povo a tua presença. Faça, meu Deus, com que haja e aconteça milagres e transformações na vida de cada uma delas. Porque todos trazem consigo a esperança de que o Senhor possa atender, de que o Senhor possa responder, de que o Senhor possa mudar a sua vida. Então, meu Senhor, este é o momento, meu Pai, esse é o instante que o Senhor necessita e precisa para que esta pessoa seja tocada pelo teu Espírito, envolvida pela tua presença. Então, meu Pai, faça com que nesse instante, meu Deus, transformações aconteçam na vida de cada uma dessas pessoas. Pai querido e Pai amado, cura o doente, liberta o oprimido, aquele que se encontra perdido, aquele que se encontra neste momento sentindo uma dor nos ossos, no sangue, no corpo. Não importa, meu Deus, o que esta pessoa esteja sentindo. Talvez ela não conseguiu dormir, ela não conseguiu pegar no sono, porque esta dor a incomodou, as preocupações, a insônia, o nervosismo, o medo. Ah, meu Deus, que o Senhor possa libertar esta pessoa e livrá-la de todo este mal que tem acometido a sua vida. Arranque, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti e derrame sobre este povo a paz, a alegria, a saúde. Renova as forças, renova a saúde. Abana, meu Pai, com que aconteça na vida desta pessoa uma transformação. Arranque esta enfermidade e dê a esta pessoa a tua paz que tanto ela precisa. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha tomar a família do teu povo nas tuas mãos. Abençoa este lar, esta casa, este relacionamento, este casamento, os filhos. Abençoa os caminhos do teu povo, que aonde ele colocarem a planta dos pés, que seja o Senhor a abençoá-los. Pai querido e Pai amado, vem abrir as portas que talvez estejam fechadas na vida desta pessoa. Faça, meu Deus, com que a tua paz esteja sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de todos. Agora, meu Deus, nós oramos por todas aquelas pessoas lá de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Pessoas, meu Deus, que têm sofrido bastante com tudo aquilo que tem acontecido, que aconteceu na vida delas, na família, Senhor, na casa. Enquanto hoje, neste instante, nós possamos agradecer ao Senhor, nós possamos estar aqui na tua presença com alegria de coração, em saber, meu Pai, da tua existência e do teu poder
Muitos se encontram aflitos, necessitados, angustiados, chorando, Senhor, desesperados, meu Pai, pela perca do ente querido, pelo sumiço de uma pessoa que tanto ela ama, Senhor, por não ter encontrado esta pessoa, meu Deus, até o prezado momento. Ó Espírito Santo, olha a dor da mãe que chora pelo filho, da esposa que chora pelo marido, ou vice-versa. Meu Deus, são filhos que sofrem a perca de um pai, de uma mãe. Ah, meu Pai, essa tragédia que tem levado muitas pessoas ao total desespero. Que o Senhor possa confortar o coração de cada uma delas. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que haja, de fato e de verdade, o consolo que somente o Senhor é que pode conceder a estas pessoas e a estas famílias. Não existe palavras que possam confortar esses corações, mas eu sei que Tu és Deus e Tu pode todas as coisas. Dirija, meu Deus, os socorristas, os bombeiros, faça com que estas pessoas sejam conduzidas pelo Teu Espírito a encontrar aqueles que ainda se encontram desaparecidos. E que o Teu nome seja exaltado, glorificado na vida, meu Deus, de todas aquelas pessoas, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio às tristezas, meu Deus, que eles possam reconhecer que somente o Senhor é que pode ajudá-los. Então ajuda, meu Deus, ajuda este povo e venha sanar a dor, venha arrancar a tristeza, a angústia que muitos têm passado, enfrentado e vivido. Neste momento de união em oração, eu te peço, ó Santo Deus, visita cada pessoa e faça com que o Teu poder os alcance e os liberte de todo o mal, Senhor, de tudo aquilo que tem feito ela sofrer. É o que nós te pedimos nesta manhã. E desde já te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez. Não somos merecedores ou dignos de alguma coisa, mas aqui estamos para te louvar, te engrandecer e te glorificar, ó bendito de Israel. Meu irmão e minha irmã, com seus olhos fechados, fale com Deus neste momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, onde quer que você se encontre, e você falasse com o Senhor Jesus. Este é o momento que nós nos dedicamos, é o momento que nós nos entregamos na sua presença. Então fale com Deus, feche os teus olhos, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida e por aquilo que Ele há de fazer na sua vida ainda. Feche os seus olhos e fale com Deus de todo o seu coração. Pai querido, que o Senhor possa ouvir o agradecimento de todas essas pessoas. Que o Senhor possa ouvir, meu Pai, a oração de todo o teu povo. Que o Senhor possa, nesse momento, meu Deus, ser derramado na vida de todo o teu povo, para que assim o teu nome, Senhor, seja glorificado, seja exaltado. Fale com Deus aonde quer que você esteja. Neste momento, é o momento de você buscar a presença do Altíssimo Deus. Então fale com Ele, abra sua boca, feche os teus olhos e se entregue, se renda ao Senhor da sua vida. Confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele as suas tristezas, confesse a Ele as suas fraquezas, peça força, peça ânimo, peça para que Ele te encoraje a ir adiante, peça que Ele perdoa os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Falemos com Deus neste momento e o agradecemos de todo o nosso coração. Pai querido, que o Senhor possa tomar a cada uma destas pessoas nos teus braços, meu Deus. Que a tua palavra venha se cumprir na vida de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, que é o Deus das nossas vidas, que é o Deus do nosso ser, que é o Deus do nosso coração. Ah, meu Pai, a tua vida que o Senhor entregou na cruz do Calvário por nós. Para nós, meu Deus, foi tudo aquilo que o Senhor demonstrou como amor. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos de nada que o Senhor tem feito, meu Pai. Mas aqui nós queremos te adorar,
queremos te servir, queremos te buscar, queremos te louvar, meu Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo, bendito, exaltado, magnificado seja o teu santo nome. Santo, santo é o Senhor, meu Deus. Seja louvado, seja glorificado, seja exaltado, meu Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa súplica, porque nós precisamos e necessitamos da tua presença. Enquanto nós te louvamos, Senhor, enquanto nós te exaltamos, visita o teu povo, meu Pai, e venha, meu Deus, fazer com que haja transformações. Faça com que agora haja conversões, meu Pai, porque o toque do teu Espírito é o bastante para que aquele que não encontrava-se em condições de lutar, ele tenha condições. O fraco agora se torna forte, o caído seja levantado, meu Senhor. O desanimado tenha ânimo, ó Pai querido e Pai amado, renove o teu povo, encha-nos, meu Deus, do teu Espírito e da tua presença. Aleluia. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Fecha os teus olhos e cante. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Aleluia, meu Pai. Humilhado foi, louvado seja o teu nome. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, morreu por mim. Aleluia. Pensou em mim, me amou, me amou. Que o Senhor tome a direção deste culto doméstico nas tuas mãos, e que através da tua santa palavra o teu povo encontre verdadeiramente a paz, a alegria que tanto ele deseja, ele almeja. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, e que todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Olha, que Deus abençoe você. Respire fundo e diga graças a Deus. Amém. Mais uma vez, deixa eu dar um bom dia às pessoas que estão aí conectadas conosco. Quem mais que está aí? A Isabel Mendes, ela diz bom dia, Bispo Adriano. Muito bom dia, dona Isabel. Deus abençoe a senhora, bem como toda a sua família, tá bom? A Adélia Montenegro, ela diz buenos dias. Buenos dias, um abraço à senhora e todos que se encontram aí na Argentina. Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Como é que é o nome? Heleneide Carvalho, ela diz bom dia a todos. Muito bom dia, Heleneide. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Abra sua Bíblia, então, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos falar sobre a história e a vida de Davi. Davi, que muitos já ouviram falar, Davi, que muitos já ouviram pregações, que muitos já leram até a própria palavra de Deus, mas não conseguem entender o que, na verdade, aconteceu na vida deste grande homem e o porquê que hoje nós temos referência como Davi, como um grande homem de Deus. A palavra de Deus há de nos ilustrar o quanto é importante nós nunca desistirmos da fé. O quanto é importante nós sempre buscarmos a Deus. Davi era um homem que Deus foi com ele, que Deus o usou, que Deus o consagrou. Grandes coisas Deus fez através de Davi. Mas um dia Davi, ele achou que deveria descansar. Ele achou que deveria tirar um tempo afastado das guerras, das lutas que ele vivia constantemente. Esse foi o grande perigo que Davi correu, e em cima desse descanso, ele veio a cometer um pecado terrível, um pecado que o fez perder o seu filho, o pecado que o fez, muitas das vezes, entristecer a Deus, o pecado que fez com que aquele homem viesse por um tempo estar apagado. E é exatamente isso que o Espírito Santo
ele quer que nós venhamos a entender. Que nós, nossa vida espiritual, na correria do dia a dia, na caminhada de buscarmos a nossa salvação, nós temos que procurar nos voltarmos para Deus em todo momento. Nunca nós podemos pensar em descansar da fé. Muitos de nós não podemos deixar de vigiar a nossa vida espiritual. Porque quando a pessoa ela deixa de vigiar, quando ela deixa de buscar a sua salvação, é aí que muitas vezes as pessoas acabam se enfraquecendo, não é verdade? Os problemas passam a tomar forças na vida dela e ela acaba se distanciando de Deus. Como diz aí muitas frases que a gente lê na internet, que para você voltar para o mundo é um pulo, não é verdade? É muito fácil você voltar para o mundo, mas do mundo para você voltar aos braços de Cristo, humanamente falando, é impossível. É muito difícil a pessoa voltar aos braços de Cristo. Porém, quando ela determina que assim ela queira fazer, não existe nada e ninguém que possa impedir. E na trajetória de quando a pessoa abandona a fé e volta a este mundo, ela corre o risco de perder a sua vida, bem como a sua salvação. Por isso que nós insistimos em que você participe de culto doméstico, em que você leia a Bíblia, em que você ore, para que você mantenha a chama da sua fé acesa, para que você nunca esmoreça. E mesmo que um dia venha a esmorecer, venha se sentir cabisbaixo, venha se sentir fraco, que é o normal, porque somos seres humanos, que nós possamos imediatamente buscarmos a Deus e renovarmos as nossas forças, para que nós não continuemos prostrados, mas que Deus possa nos renovar. O texto diz o seguinte, presta atenção. Decorrido um ano, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, presta atenção, e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja você como que começou a acontecer essa grande situação de depressão, de angústia, de tristeza na vida de Davi. No tempo da guerra, ao invés dele ir adiante, como sempre ele fazia, ele mandou com que os seus servos fossem no seu lugar. Existem situações, presta atenção, por gentileza, que nós enfrentamos, que não adianta você simplesmente pedir para que alguém ore por você, para que alguém clame a Deus por você. É necessário que você tome uma decisão. É necessário que você busque a Deus. É importante que eu ore por você? É importante. É importante que você ore por mim? Sim, é de extremíssima importância. Porém, nós sabemos quais são as dificuldades e problemas que nós enfrentamos. É ou não é verdade? Situações que eu não posso tomar o seu lugar e lutar por você. Situações que você não pode tomar o meu lugar e lutar por mim. Então, o que acontece? Cada um de nós temos que manter a nossa vida com Deus e buscarmos a Deus na nossa individualidade para que Deus, então, possa abençoar as nossas vidas. É certo, é claro que uma vez que você busca por você e alguém esteja orando por você, é evidente que Deus fará não somente ouvir a sua oração, como daqueles que têm orado por ti. Mas a dificuldade que muitos enfrentam, seja ela exterior ou seja ela interior, é uma coisa que cada um tem que lutar. Você tem que lutar, você tem que buscar em Deus, que Deus te ajude no momento de fraqueza, que Deus te ajude a vencer o pecado, que Deus te ajude a vencer um erro, que Deus te ajude você a vencer uma dificuldade que você sabe que muitas das vezes te afasta de Deus. Uma dificuldade que eu, orando, não vou ter êxito em cima daquilo que eu esteja pedindo por você. É necessário que você coloque diante de Deus o que você precisa. Então, veja você que no momento da guerra, Davi ficou descansando e mandou com que os seus servos fossem à batalha. Presta atenção, eu creio que até aí você tem entendido. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Enquanto os seus servos estavam na luta,
ele estava passeando no seu terraço. Ele estava ali curtindo o momento que ele criou para si próprio. Então ele estava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Presta atenção, por favor, o quanto que isto é forte. Enquanto ele estava caminhando, tirando a sua atenção dos seus servos que estavam na luta, enquanto ele estava caminhando ali por aquela casa real, ele viu uma mulher tomando banho. Olha só o quanto que Satanás trabalha para poder desvirtuar as pessoas de Deus. Agora você está começando a entender por que muitas pessoas se afastam da fé. Por que muitas pessoas, de uma hora para outra, elas abandonam a Deus? Por que existem muitas pessoas que preferem viver no pecado do que continuar acreditando e crendo nas promessas do Senhor? Veja que aquela mulher estava tomando banho. Davi poderia ter ido para o outro lado da casa real. Ele poderia ter saído daquele ambiente, mas ele foi exatamente aonde estava aquela mulher tomando banho. Imediato, quando ele a viu, dentro dele nasceu o desejo de querer saber quem ela era. Olha a carne, olha a sua própria vontade, querendo estar acima da vontade de Deus. Veja que nós somos tentados por aquilo que nós vemos. Às vezes você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo, se esquece que todos nós temos um passado. Todos nós temos uma história que nós deixamos para trás. Todos nós temos o velho homem, não é verdade? Você, antes de conhecer o Evangelho, ou talvez você que está agora conhecendo o verdadeiro Evangelho, todos nós vivíamos uma vida longe de Deus. Uma vida pecaminosa. Muitos de nós bebíamos, fumávamos, se prostituíamos, mentíamos, adulterávamos, fizemos um monte de besteira. Mas isso nós fazíamos por quê? Porque nós não conhecíamos a palavra de Deus. Só que esta velha criatura, quando a pessoa conhece a Deus, que ela se batiza nas águas, que ela começa a seguir o caminho da fé, esta velha criatura, ela morre. Morre enquanto você não permitir que ela ressuscite dentro de você. Morre enquanto você estiver buscando a Deus. Enquanto você temer a Deus, essa velha criatura estará morta. Mas um dia, você pode ter a mais absoluta certeza que Satanás, ele tentará de todas as formas fazer com que esta velha criatura possa renascer dentro de você. Mas ela não renasce de uma hora para outra. Ela não aparece diante do seu íntimo como uma velha criatura. Pelo contrário, dia a dia, de pouquinho em pouquinho, essa velha criatura vai começando a ressurgir, vai começando a nascer novamente quando as pessoas se afastam verdadeiramente da presença de Deus. Quando nós falamos da importância de você orar todos os dias, quando nós falamos de você ler a Bíblia todos os dias, é para que você mantenha-se na presença do Senhor. Porque quando você se distancia, seja por um problema, seja por uma decepção, é aí que esta velha criatura, ela começa a nascer novamente dentro de você. Mas para qual objetivo? Para tirar você da presença de Deus e levar você para o mundo novamente. Levar você à prática daquilo que até então você havia abominado e tenha deixado para trás. Olha o quanto é importante você entender isso. Mas as pessoas, elas não pensam. Tudo elas colocam a culpa, muitas das vezes, em Satanás. E nunca elas olham para dentro de si e veem e reconhecem o que elas estão fazendo. Então Davi estava caminhando lá no Palácio Real. E ele foi exatamente aonde estava aquela mulher tomando banho. Como eu disse, ele poderia ter ido para outro lado, mas existia um plano satânico de destruir Davi, de tirar Davi da presença de Deus. Ele que era um homem ungido, ele que era um homem abençoado por Deus. É isso que nós vemos nos dias de hoje. Quantas são as pessoas que têm inveja de você? Quantas são as pessoas que tentam te tirar a paz?
Quantas são as pessoas que se levantam contra você de uma hora para outra, sem você entender? Ora, a pessoa ela está do seu lado, daqui a pouco ela se torna sua inimiga, o seu adversário. Não que você queira, mas a pessoa nutre esse ódio. Quantas pessoas que muitas das vezes nos decepcionam e acabam nos entristecendo. Mas por que tudo isso, bispo? Para levar as pessoas a se magoarem, a viverem uma vida manchada, a terem os seus corações contaminados e assim, dia a dia, pouquinho em pouquinho, se afastarem de Deus. Quantas pessoas que eu tenho atendido, e são inúmeras as mensagens que eu recebo, que saíram de uma instituição e hoje não conseguem permanecer na presença de Deus. Por que será? Por que estas pessoas não conseguem ficar na presença de Deus? Sabe por quê, meu irmão? A palavra é clara, é simples. Quando a pessoa frequenta uma instituição, mas ela não tem o interesse de conhecer a Deus, dificilmente ela ficará longe de uma instituição e na presença do Senhor. É muito difícil. Por isso que eu estou falando, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, o quanto é importante você entender isso. Davi, ele tinha tudo, foi um homem usado por Deus, mas alguém queria apagar o seu brilho, alguém queria tirar Davi da presença de Deus. E como fazer isso? Através das oportunidades que se mostraram a Davi. Então ele foi e viu aquela mulher tomando banho. Presta atenção. E ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Presta atenção. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxesse ela. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela, purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Presta atenção. Tempos depois, a mulher concedeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha como é que começou a acontecer a ruína de Davi. Ele mandou chamar aquela mulher, que era casada, e se deitou com ela, e teve um relacionamento com ela. Tempos depois, essa mulher disse para Davi que estava grávida. Mas Davi não podia ter feito o que ele fez. Davi não era um homem de Deus. Davi não tinha um espírito de Deus. Por que ele se envolveu com aquela mulher casada? Por que ele cometeu o adultério com ela? Sendo ele um homem de Deus. Veja você o quanto que a carne, quando você não controla, ela destrói, muitas das vezes, a sua intimidade com Deus. A carne é o pior adversário que nós temos. Como eu disse do velho homem, lembra? A carne, muitas das vezes, ela fala mais forte do que propriamente a própria fé. E muitas são as pessoas que elas inventaram um dito popular maldito quando dizem, Deus sabe o do meu coração. Deus sabe da minha fraqueza. Deus conhece a minha vida. Estas são as frases que aqueles que se colocam como ignorantes diante de Deus as usam. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem um compromisso com Deus, ela exatamente faz com que Deus, para ela, se torne tolo. Porque é tolice a pessoa dizer para Deus, a carne é fraca. Ah, meu Senhor, a minha carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Porém, Davi, naquele momento que ele tirou a sua concentração da guerra e passou a estar naquele momento de folga e lazer, ele se deparou com essa situação. E ele veio a pecar. Ele veio a cometer um pecado. Naquele momento, ninguém estava vendo, a não ser Davi e a mulher. Porém, Deus estava vendo tudo aquilo que Davi estava fazendo. Às vezes as pessoas, elas acham que consegue esconder. Você consegue esconder de mim, você consegue esconder da pessoa que está perto de você, você consegue esconder de todo mundo, mas nunca você consegue esconder de Deus.
Nunca você vai conseguir esconder um pecado, uma falha de Deus. Nunca. Davi caiu. Caiu no adultério. Caiu diante daquela mulher, aquela linda, formosa. Davi traiu a sua confiança em Deus. Veja você que não foi Deus que traiu Davi. Foi Davi que traiu a si próprio e a Deus. Ele fez o que era mal diante de Deus, diante daquele homem e diante daquela mulher. Ele criou uma tragédia na sua própria vida. Ele plantou uma tragédia na sua vida. Mas ele teria que colher aquilo. É o que nós procuramos ensinar para você. Às vezes as pessoas reclamam de tantas coisas que acontecem na sua vida. Mas quantas são as vezes que nós criamos os nossos próprios problemas? Quantas são as vezes que nós criamos as nossas próprias tragédias? E depois queremos reivindicar de Deus a proteção, a libertação, a cura, seja lá o que for. Quando nós somos os criadores dos problemas e da dificuldade das nossas vidas. E muitas delas. Davi criou um problema. Presta atenção, vamos acompanhar para que a gente possa louvar a Deus. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu Joabe. Enviou Urias a Davi. Vendo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e perante me deitar com a minha mulher? Veja que Urias, a preocupação que ele tinha era com o povo que estava na guerra. E ele não queria o descanso. Ele queria voltar aonde estavam aquelas pessoas guerreando. Mas Davi, vamos encurtar para a gente poder ser rápido. Lá no versículo 14 diz assim, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha como que um homem que era usado por Deus se tornou uma pessoa surpreendentemente satânica. Urias era o marido de Betsabá. Davi não queria que ele descobrisse que ele tinha se deitado com a mulher dele. Veja se não é assim que as pessoas fazem. Quando a pessoa comete um pecado, ela tenta se esconder de todas as formas, não é assim? Ela coloca a culpa na pessoa, ela faz com que a pessoa se sinta culpada por ter cometido aquele pecado junto com ela. Ela coloca a culpa em todo mundo, mas ela não assume os seus erros diante de Deus. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos se encontram mortos. Agora você consegue entender por que tem pessoas que não conseguem voltar à presença de Deus. Por isso que você vê hoje o evangelho do jeito que você está vendo. Porque as pessoas, ela comete os seus pecados, mas elas não os reconhecem. E ela coloca a culpa em todo mundo, exatamente para não assumir aquilo que ela fez. Enquanto você esconde os seus pecados, os seus ossos vão envelhecendo dia a dia. É como a mágoa. Quando você nutre um ódio contra alguém, aquele ódio que você tem da pessoa
não vai atingir a pessoa, vai destruir você. Aquele ódio vai te consumindo dia a dia, ao ponto de você desejar a morte da pessoa, ao ponto de você querer ver aquela pessoa destruída, ao ponto de você dobrar os seus joelhos e falar com Deus para que Deus mate aquela pessoa. Veja se não foi isso que Davi fez e o que as pessoas hoje fazem. Ao invés de elas estenderem o perdão, ao invés de elas perdoarem, ao invés de elas buscarem em Deus que Deus dê forças para que ela não guarde aquela mágoa, ela prefere dobrar os joelhos e falar para Deus: Deus, mata fulano, faça justiça, tira aquela pessoa, destrua aquela pessoa, ou quando não, a pessoa dentro do íntimo dela, ela diz: ainda vou ver você destruída, ainda vou ver você morta. E muitas dessas pessoas são aquelas que leem a Bíblia, são aquelas que falam em línguas, são aquelas que são batizadas com o Espírito Santo, teoricamente falando, são aquelas pessoas que se encontram em muitas instituições, são aqueles que dizem que são de Deus. Davi, ele queria se livrar de um problema, do jeito dele. Então ele mandou colocar Urias à frente da guerra, sozinho, para que ele morresse. Você já imaginou? Você, de repente, ir por uma guerra e você sozinho, diante de um exército inimigo, como que você vai vencer? Fatalmente, Urias morreu. Ele perdeu a vida. E Davi, então, viu a oportunidade de se casar com aquela mulher que ele havia cometido o adultério. Ele destruiu uma família. Davi destruiu uma família. Vou repetir para você. Davi destruiu uma família quando ele agiu desta forma. Ele adulterou com a mulher, mandou matar o marido da mulher, porque ele simplesmente queria a mulher para ele. Olha para o mundo. Olha ao nosso derredor. Não é esse o espírito que nós vemos na humanidade? As pessoas matam por dinheiro. As pessoas matam pela ganância. As pessoas matam pelo interesse. Quantas famílias destruídas. Quantos lares destruídos por causa do adultério. É o marido que se interessa por uma mulher casada, é a mulher que se interessa pelo homem casado, e ela acredita, ou eles acreditam, que aquele envolvimento é de Deus. Quando, na verdade, meu irmão, minha irmã, eles estão cavando o próprio buraco para se enterrarem. Você acha que a palavra de Deus é brincadeira? Você acha que a salvação é brincadeira? Então Urias perdeu a sua vida. Ele morreu. Porque Davi, aquele que era um homem de Deus, agiu desta forma. Aí você pergunta: bispo, aonde estava Deus? Deus? Aonde estava Deus? Por que Deus não libertou Davi? Por que Deus não libertou Davi? Por que Deus não tirou aquela mulher? Deus não tem culpa de nada quando nós decidimos em fazer as coisas. Veja o quanto que você é responsável pela sua vida como pela sua morte. As pessoas colocam tudo na conta de Deus. Outros pregam: não, se Deus não quisesse, Davi não tinha caído. Esquece Deus. Deus tinha dado condições para Davi vencer aquele pecado. Davi era um homem de Deus. Ele tinha condições de vencer aquele desejo. Por que ele não venceu? Ele não venceu porque ele não quis. Você se lembra semana passada, quando nós falamos acerca de José? José tinha o mesmo Deus que Davi. Por que José correu da mulher e Davi não fez o mesmo? Por quê? Se o Deus era o mesmo, por que um correu e o outro se entregou? Porque o caráter depende de cada um. Nós não somos iguais. Cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Cada um sabe o que Deus representa para si. Por isso que você vê que uns se destacam, outros não. Por que Davi se destacava? Porque até então, Davi era um homem temente a Deus. E outros que não se destacavam não eram temente a Deus. Uns brilham, outros não brilham.
Uns são abençoados, outros não. Por quê? Se Deus é um só, porque a maneira com que você se entrega a Deus é a maneira e a forma que Deus se entrega para você. É muito forte isso. Mas não é o que as pessoas se preocupam. Então, Urias morreu. Diz lá no versículo 26, vamos resumir. Davi casa com Betseba. Davi se casou com aquela mulher. Presta atenção. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal. Foi mal, vou repetir, foi mal aos olhos do Senhor. Urias morreu. Passado-se o período do luto, aquela mulher foi viver com Davi. Nasceu um filho daquele adultério, daquela tragédia. E o que Davi fez foi mal diante do Senhor. Só que Deus feriu aquele filho e ele morreu. Era o filho que Davi mais amava. Era o filho que Davi amava. Deus feriu aquela criança e ela morreu. O pecado destrói a saúde. O pecado separa o homem de Deus. O pecado destrói famílias. O pecado destrói lares. O pecado destrói vidas. Por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que hoje nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Quando a pessoa vive no pecado, ela tem uma dívida com Satanás. Olha o exemplo dos 10 mandamentos. Presta atenção. O que Deus diz? Não roubarás. Aí o cidadão me coloca uma arma na cintura e vai assaltar. Talvez o primeiro assalto dá tudo certo. Mas ele tem uma dívida com o diabo. E muitos não sabem, ou sabem. Vai no segundo assalto, ele toma um tiro, mas não morre. Deus dando oportunidade. Vai no terceiro assalto, talvez ele é preso. Enfim, chega um dia que a dívida é cobrada. E quando o Satanás vem para cobrar, a coisa não é tão simples como muitos pensam. Aí, ele quer a vida. Ele não quer o dinheiro do crime. Ele quer a vida da pessoa, a alma da pessoa. Aí ele vem e faz uma tragédia e leva aquela alma para os quintos dos infernos. Mas aquele jovem poderia ter uma chance? Poderia. Ele quis? Não, ele não quis. Hoje, todos vocês que estão me assistindo, eu, você, nós temos a chance. Então você que vive no pecado, a sua dívida um dia vai ser cobrada. Porque para muitos, o pecado é adultério. Ah, bispo Adriano, mas eu não adultero. Mas talvez você vai para a cama com o teu namorado. Qual a diferença? Ah, bispo, eu não adultero. Mas talvez você mente. Qual a diferença? Eu não adultero, mas você se prostitui. Você fala mal. Você tem mágoa. Você tem ódio. Qual a diferença? Não existe pecado grande ou pequeno para Deus. Existe pecado. E o pecado não é medido pelo tamanho. Pecado é pecado. Mas essa é a preocupação das pessoas? Não. As pessoas não estão nem aí se elas mentem. Quando alguém lhe passa o troco errado e você sai com a vantagem, você pega aquele dinheiro, põe no seu bolso, você põe a maldição no teu bolso. E você não sabe. Talvez você ganhou 10 reais a mais. Só que aquele 10 reais vai se transformar em muitos milhares, que você não vai ter como pagar. Porque você não tem caráter. Você não teme a Deus. Porque se a pessoa teme, ela devolve. Está aqui, senhora, só me passou o troco errado.
Isso não me pertence, isso é seu. Eu não quero que não me pertence. É esse o caráter que as pessoas têm? Não, foi Deus que me deu. Não, ela deu troco a mais, Deus que me deu. Não, não foi Deus, não. A pessoa pode ter cometido um erro. Cabe a nós irmos lá, ó, tá aqui, ó, você me deu o troco errado. Mas as pessoas não fazem isso. Quando vem a conta, a pessoa chora, pensa no suicídio, morre. Às vezes coloca a culpa em Deus, que vida desgraçada, que nada acontece para mim. Foi Deus que fez isso? Presta atenção no que diz mais. Lá no capítulo 12, versículo 1, para a gente encerrar. O Senhor enviou Natã. Então Davi casou com Betseba, nasceu-lhe um filho, e ele estava escondido com aquele pecado, achando que ele tinha feito tudo certo. Mas Deus, meu irmão, é Deus. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não oculta o pecado de ninguém. Deus não é afim do pecado em hipótese alguma. Davi estava quietinho, achando que tudo que ele tinha feito estava certo. Mas olha o que diz a Bíblia. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Presta atenção, por favor. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Presta atenção. Quem era o rico? Com essa explicação de Natã, o rico era Davi. Quem era o pobre? O pobre era Urias, que só tinha a mulher dele. O rico tinha tudo, Davi tinha tudo, mas Urias só tinha a família dele, só tinha a mulher dele, só tinha aquela pessoa que o recebia quando ele chegava das guerras, só tinha aquela mulher para ele poder amar. E Davi destruiu tudo isso. Pelo prazer do sexo, pelo prazer de se deitar com ela. Então Natã, em parábolas, estava dizendo para Davi, existia, presta atenção, tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, quer dizer, Urias, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha, presta atenção. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha, aquela cordeirinha que o homem amava, que este homem representa Urias, presta atenção, tomou a cordeirinha do homem, pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Hipócrita, mentiroso, canalha. Veja se não é assim o que as pessoas fazem. Veja se não é assim que muitos cristãos têm feito. Veja se não é assim. Esse homem tem que morrer. É muito bacana, em outras palavras, para não dizer outra coisa, quando você aponta o dedo do pecado dos outros. É muito legal, não é verdade? Ah, fulano adulterou, fulano se prostituiu, fulano não presta, fulano é um mau pagador, fulano tem um caráter assim. E quando você olha para você? E quando você olha para a sua vida? Porque apontar o dedo é fácil. Naquele momento, Davi se encheu de fúria. Este homem tem que morrer, porque era fácil para ele condenar e julgar aquele que havia pego a cordeirinha. Era fácil para ele. Era muito fácil. Mas ele assumiu o pecado dele? Não. Ele manteve escondido. Ele manteve no oculto. Ele manteve ali quietinho. E ele se indignou e disse, esse homem tem que morrer. Olha o que diz o profeta para ele, presta atenção. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu.
Então disse Natã a Davi: tu és o homem. E agora? Olha o que Natã falou para Davi. Você é este homem que você disse que tem que morrer. Você é esse homem. Imagina como que Davi se sentiu. Imagina que naquele momento caiu-lhe o semblante. Foi descoberto o seu pecado. Foi revelado o seu pecado. Mas ele não assumiu o seu pecado até então. Para muitos sustentam que é perfeito, que são perfeitos, que não tem pecado, que não erram, estão prontos a acusar e apontar o dedo para os outros. Eu tenho visto isso dia a dia. A pessoa sai de uma instituição e ela vira o canhão para aquela instituição e sai apontando o dedo. Fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo outro. Uma coisa é se falar a verdade. Outra coisa é você acusar. E muitos estão assim. É por isso que no culto doméstico você não vê ninguém. Quando faz uma transmissão de denúncia, enche de pessoas desocupadas que cuidam da vida dos outros. Não que as denúncias não sejam importantes, são importantíssimas. O trabalho tem que ser feito. Mas as pessoas dão mais importância para as denúncias do que para Deus. Elas estão mais preocupadas com quem caiu, quem vai cair, quem deixa de cair, do que a sua própria vida. Porque ela acusa quem caiu. Ela torce para aquele cair. Ela vive na expectativa e na plateia de que outros também caiam. Espírito do diabo que tem dominado a vida de muitos, mas muitos não querem enxergar. Muitos não querem. Muitos não querem enxergar. Me perguntaram, por que o senhor não faz denúncia? Eu fiquei 28 anos na instituição. E hoje, sei de muitas coisas. Convivi com muitos. Mas você pode entrar no Face, aonde você quiser. Você nunca vai me ver falando. Eu prego o que está na Bíblia. Se muitos são exemplos do que está na Bíblia, eu vou falar. Você pode estar certo que eu vou falar. Os fariseus, os hipócritas, eu vou falar. Mas você não me vê falando absolutamente nada. Sabe por quê? Porque existem pessoas que apenas estão perdidas, que podem ser recuperadas. E o meu trabalho é levar você a Cristo. O meu trabalho é falar de Jesus para você. Foi para isso que Deus me chamou. Por isso que eu não aceito nada de ninguém. Eu não aceito que você ajude com oferta. Eu não aceito isso. Eu não admito, em hipótese alguma, dinheiro de ninguém. Eu não aceito isso. Eu faço por amor. O autor é Cristo. Essa palavra é dele. O Espírito é dele. Eu não sou nada. Eu não aceito oferta de ninguém, ajuda de ninguém. Não adianta você falar, bispo, mas eu não quero. Vou repetir, eu não quero a tua ajuda para nada. Em termos financeiros, ainda que você tenha boa intenção, eu não preciso. Eu só quero que você ore por mim, só isso. E obedeça essa palavra. Natã disse, você é o cara. Você é o homem. Você fez isso. Você destruiu essa família. Você pegou a mulher de Urias. Você matou Urias. Você é o cara. Você é este homem. Deus está falando com muitos de vocês que estão me assistindo. Muitos de vocês que estão me assistindo. Deus está falando com você. Que se esconde. Que vive a acusar um monte de gente, mas não olha para os teus pecados, para os teus erros. Vamos concluir para a gente encerrar o nosso culto? Então disse Natã a Davi, capítulo 12, versículo 7. Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel.
e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas, tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Lá no versículo 16. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus, quando Deus feriu a criança. Jejuou pela criança. Fez o que pôde pela criança. Mas o seu jejum, a sua oração, não foram atendidos. E o que aconteceu? A criança, ela veio a morrer. Você veja, Davi entrou numa família, destruiu um lar. Dessa destruição, matou o marido da mulher. A mulher engravidou, deu à luz um filho. Deus foi lá e feriu aquele filho. E aquele filho veio a morrer. O senhor que está me assistindo, presta atenção, por favor. Cuidado, você que tem amante. Cuidado, você que troca sua mulher por mulher da rua. Cuidado para você que vive aí aventura. A conta é cara. A conta é cara. Coloca a tua barba de molho. Porque na hora que a conta vier, você vai pagar caro. Se você está achando que é brincadeira, leia a Bíblia. Eu estou lendo para você a história de um grande homem de Deus. Que destruiu uma família. Matou o marido da mulher. Se casou com ela. Teve um filho. E o filho morreu. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Brinca com Satanás que você vai ver. Dê ouvido a Satanás que você vai ver aonde você vai parar. Esse evangelho é o que liberta. É isso que Cristo veio propor à sua igreja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é simplesmente participar de uma corrente, numa instituição que manda o demônio sair. Sai, capeta! Sai isso! Sai aquilo! Quando, na verdade, esta palavra não entra no coração das pessoas. É por isso que você vê aí um monte de crente endemoniado, perturbado, porque não aceitam esta palavra. Não aceitam a verdade. Vão à igreja, manda o capeta sair, bate pé, tá amarrado, é do diabo, tá amarrado. Mas, no entanto, não fazem nada para agradar a Deus. Eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus pelas nossas vidas e para que Ele tenha misericórdia de nós. Davi, ele deixou de ir para a guerra. Ele resolveu descansar. Olha o que aconteceu. Por isso que nós oramos. Por isso que nós jejuamos. Vieram algumas pessoas, me bombardearam com um monte de mensagem. Que eu não tenho que jejuar. Que eu não tenho que fazer 40 dias de jejum. Que eu não tenho que jejuar por você. Outros vieram me atacar porque nós fizemos a Santa Ceia. Que Santa Ceia não existe mais. Eu não vou na página de ninguém. E as pessoas vêm na minha me criticar. Eu não perco nem tempo em responder. Eu simplesmente vou lá e deleto. Acabou a história. Eu acredito na Santa Ceia. Eu vou continuar jejuando. Amanhã começa outro jejum. O jejum que eu vou fazer para as pessoas que querem justiça e querem saúde. Eu vou jejuar amanhã. A partir de amanhã eu começo 40 dias para calar a boca dos críticos. Vou jejuar. E o problema é meu. É meu e Deus. Porque eu sei que através do jejum, grandes coisas acontecem. Eu vou jejuar por você. A justiça de Deus vai vir na sua vida. Chega de tanta hipocrisia. Chega da gente passar por situações onde as pessoas tentam nos destruir. Deus é justiça. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. E eu tenho fome e sede de justiça. E eu vou jejuar por vocês. Começa amanhã. Depois eu falo. Mas nós vamos orar agora. Para você, que de repente é como Davi. Perdoe como eu falo, desculpa a maneira com que eu prego.
De repente você é um canalha como Davi. Você é um mentiroso como Davi. Você é uma pessoa que tenta enganar a Deus e a você mesmo. Você tenta enganar a si próprio, fazendo ou achando que Deus é idiota, que Deus é tolo, que Deus é burro, que Deus não consegue ver o que você tem feito. E aí muitos perguntam, por que a minha vida não muda? Por que não acontece, bispo? Por que as coisas estão amarradas? Está amarrado porque você amarrou. Está amarrada porque muitos querem. Guarda mágoa, guarda rancor, pede a morte dos outros. Vive no pecado. O pecado da cobiça, o pecado dos olhos, o pecado do desejo. Olha a mulher dos outros. Desculpa a expressão da palavra, perdoe-me, por favor. Quando a mulher sai na rua com uma roupa justa, você fica olhando para o traseiro da mulher. E você fala, nossa, que mulher bonita, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Na sua casa tem a sua mulher. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque depois, quando vier a conta, você não chora. Por que muitos têm a vida amarrada? Olha para dentro de você. Você vai encontrar a resposta. Davi era um homem de Deus. Lá no Salmo 51, só para a gente encerrar, olha a oração que ele fez. Salmo 51. Quando ele descobriu, que Deus descobriu do seu pecado, quer dizer, que ele via se enganando, olha o que ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Olha só a oração que Davi fez. Ele não podia conviver sem aquele trauma. Todo dia ele pensava no que ele havia feito. Ele disse, compadece-te de mim, Senhor, porque o meu pecado está diante de mim. Ele reconheceu que ele era um pecador. Por isso que Davi é tido como a menina dos olhos do Senhor. Ah, bispo, mas ele errou, ele pagou um alto preço, ele fez em oculto. Deus revelou para todo mundo o que ele tinha feito. Todos souberam que Davi adulterou. Mas ele se arrependeu. Ele quis se voltar para Deus. E Deus estendeu a misericórdia para ele e o perdoou. Esse é o Deus que nós pregamos. É o Deus que nós acreditamos, que talvez para o homem não tem recuperação pecador, mas para Deus tem! Deus tem! Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha caído, por mais que você tenha errado, não se importe com o que as pessoas dizem de você, que você é um caído, que você é um endemoniado, não se importe! Busque em Deus, porque é Ele que te justifica diante dos homens. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Depois você continua lendo. O nosso horário já se estendeu. Davi, ele reconheceu o seu pecado. E ele buscou o perdão e Deus o perdoou. Eu nunca mais li na Bíblia. Eu já li a Bíblia umas 3 vezes. Eu não encontro lugar nenhum que Davi voltou a pecar. O arrependimento não é quando você chora. O arrependimento não é quando as lágrimas descem. O arrependimento é quando você muda. Quando você muda, é porque você prova com isso que você está arrependido ou arrependida. Guarde esse ensinamento no seu coração. Guarde. Como eu pregava, acho que sábado, sexta, sábado, não me lembro, que Jó, o que ele mais temia é que fosse arrancado do íntimo dele as palavras do Senhor. Não permita que arranque de você esta palavra que você acabou de ouvir.
Porque toda vez que você estiver diante do pecado, você vai se lembrar dessa história. Uma criança pagou pelo erro do seu pai. Deus é justo. Davi padeceu, mas ele se arrependeu. Se você o quer fazer também, você que de repente diz, bispo, eu quero largar a velha vida, eu quero largar isso, eu quero largar aquilo, eu vou orar em poucas palavras. A atitude é tua. O que vai mudar a sua vida é a sua atitude, não a oração que eu vou fazer. A oração que eu vou fazer vai te ajudar. Se você tem mágoa de alguém, perdoa. Você não é obrigado a conviver com esta pessoa, mas você não pode guardar mágoa. Se você traz dentro de si o desejo de matar alguém, de que Deus mate alguém, o desejo de você ver aquela pessoa destruída porque um dia ela te feriu, tira isso do seu coração. Porque se você morrer agora, com isso no coração, você está no inferno. Se você tem amante, se liberte disso. Você que tem namorado, vai para a cama com o seu namorado, saia fora dessa vida. Sai fora dessa vida, porque o preço vai ser alto. Escuta o que eu estou te falando. Se você quer correr o risco, o problema é teu. Então, eu só estou te advertindo o que a Bíblia fala. A atitude é tua, não é minha. A minha eu já tomei anos atrás. Então, a atitude é tua. Eu estou ensinando você a ser feliz. Eu estou ensinando você a estar com Deus. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém também. A minha parte eu fiz. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles, meu Deus, que verdadeiramente aceitam a tua palavra, a tua verdade e os teus ensinamentos. Davi perdeu tudo o que ele tinha, Senhor. Porque ele perdeu, meu Pai, por questões de horas, dias e tempo, a tua presença. Ele se tornou um homem irreconhecível. Mas um dia ele reconheceu o seu pecado. E ele se arrependeu. E o Senhor deu a ele uma nova chance. Uma chance de recomeçar. A chance de poder fazer diferente. E ser tudo novo. Eu te apresento a vida de todo o teu povo. Eu te apresento a minha vida. A vida de todos. Eu te peço, meu Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Pecamos no pensar, no falar, no agir. Vivemos, meu Deus, um conflito, porque a nossa carne, ela quer nos levar ao abismo, e o teu Espírito ao reino dos céus. Preferimos o teu Espírito. Então, meu Deus, que possamos crucificar a nossa carne. Pai querido, toma todo este povo nas tuas mãos. Que aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados, que o Senhor os visite. Que o Senhor, meu Deus, tenha compaixão de cada um deles. E que esta pessoa retorne aos teus braços. Se ela não tinha forças, eu digo, Satanás, em nome do Senhor Jesus, saia do corpo desta pessoa. E que nesse instante, essa pessoa tenha forças para voltar. Voltar aos teus braços. Voltar ao reino dos céus. Eu abençoo a todo este povo, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, enxugue as lágrimas dos que choram. Esta pessoa que pensou que o seu pecado estava oculto, ela estava quietinha. Mas essa manhã, o Senhor revelou para ela que o Senhor sabe de tudo. Que o Senhor sabe do que ela fez. Que o Senhor conhece o que ela tem feito. Mas que o Senhor também está pronto a perdoar, se tão somente ela se arrepender. Então, meu Deus, enxugue as tuas lágrimas e faça com que o teu povo seja feliz e abençoado. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Que este povo tenha uma semana próspera, uma semana de alegria, uma semana abençoada. Que todos os projetos de Satanás sejam frustrados, sejam acorrentados, meu Pai,
e que o Senhor faça justiça na vida daqueles que têm buscado. Que esta seja uma semana de alegria, de vitórias, de conquista. Responda, meu Deus, a todo o teu povo e o salve, meu Pai, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. Abençoe este domingo, abençoe aqueles que estarão fazendo a sua refeição daqui a pouco, abençoe toda a família, à tarde, à noite, e que seja uma semana de total felicidade e, acima de tudo, que neste coração haja salvação. Que haja salvação agora, meu Deus. Escreva o nome desta pessoa que se arrepende no livro da vida e dê a ela a tua paz. É o que nós te pedimos. Muito obrigado por este culto. Obrigado por esta maravilhosa mensagem, meu Senhor. Obrigado por este dia, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus e todos que creem, diga que assim seja. Graças a Deus. Amém. Amém. Com licença. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Olha, foi um prazer estar com todos vocês nesta manhã. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a alegria do Espírito Santo renove os seus corações. E que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Nós retornaremos a qualquer momento, mas se assim Deus permitir, no domingo que vem, às 8 horas da manhã, aqui no YouTube, nós estaremos ao vivo com todos vocês, tá bom? Um abraço a Adélia Montenegro, a Lucinéia Xavier, ao Gustavo Pereira, um abraço, Deus abençoe o senhor, a Marisa, muito obrigado, a Heleneide Carvalho também, um forte abraço, excelente domingo para todos vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor, tchau, com licença, Deus abençoe, fique com Deus, tchau.